E meu pai me chama para fazer um culto na casa dele. E nós fomos. E lá naquele culto, meu pai me falou que ia abrir uma igreja em casa. Ia iniciar um trabalho em casa. E começamos, aquele foi o primeiro culto. E naquele primeiro culto, Noemi canta o hino O Rosto de Cristo. E ela começa a cantar. E eu fui renovado pelo Espírito Santo do Senhor. Naquela noite, na casa, na sala do meu pai. E isso, eu vou morrer de feio e velho, ou ser arrebatado antes de ficar feio e velho, mas nunca vou esquecer daquele momento. O instante em que esse ministério nasceu, eu renasci para o Senhor. Eu havia sido batizado há muitos anos atrás, numa igrejinha em Linha do Tiro, numa vigília que nós fizemos. Eu acho que quem era nascido era só Neno, acho que Neno e Sara, no Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo, lá em Linha do Tiro, num lugar, numa igrejinha, numa vigília. Acho que só Neno e Sara, que era na Sara, era bebê na época ainda. E neste dia, lá na casa do meu pai, na sala, no dia que esse ministério nasceu, foi renovado o Espírito Santo. Aquele foi o dia do meu nascimento, renascimento para a glória do Senhor, quando esse ministério surgiu. E esse ministério Deus tem mantido até o presente data. O nosso fundador, nosso pastor, partiu para o Senhor, mas ele deixou um legado, deixou uma história, deixou uma obra. E essa obra precisa ter dar continuidade. E é obrigação sua, nossa, de cada um. A coragem que ele teve foi imensa. Eu não teria a coragem que ele teve, não tenho até hoje, de iniciar um ministério, de dizer, eu vou trabalhar, eu vou botar minha cara a tapa e vou fazer, aqui na minha casa, vou adorar o Senhor, e aqui vai ser a igreja do Senhor. E durante muitos anos, na casa do meu pai, a igreja foi lá, quem é daquele tempo conhece. Era na casa dele a igreja. E foi crescendo, da sala foi para o fundo, do fundo foi para um outro lote, e aí foi crescendo, e estamos aqui hoje para a honra e glória do Senhor. E nesses 39 anos, até aqui, o Senhor nos ajudou. Esse era o grande lema dele. Até aqui, o Senhor nos ajudou. E verdadeiramente o Senhor tem ajudado. E o Senhor vai te ajudar também. Vai te levantar cada dia mais, para que você possa buscar aqueles que um dia estiveram aqui sentados. Essa semana eu estava refletindo, estou preparando um sermão, e eu estava lembrando de uma situação em que Lucas narra, no terceiro dia, depois de que Jesus Cristo partiu, da morte do Senhor, ele então ressuscita naquele dia. E ele não vai ao encontro dos seus discípulos primeiro. Não vai onde estava Tiago, Pedro, João, reunidos na igreja. Não. Ele primeiro vai buscar alguns que estavam desistindo, que foram para casa. Estavam a caminho de Emaús. E ele caminhou o dia inteiro com eles, porque precisava deles. Caminhou com eles, até a noite chegar. Os outros estavam na congregação, mas ele não foi buscar os que estavam na congregação, não foi encontrar com os que estavam na congregação, foi buscar outros que haviam desistido e estavam voltando para casa. E no caminho de Emaús, eles conheceram quem era o bom pastor, que vai buscar aquele que desanima, vai buscar aquele que se enfraqueja, aquele que perde a esperança, aquele que perde a coragem, aquele que perde a fé. É esse que ele vai buscar. Esse é o bom pastor. E ele quer buscar aqueles que estão lá. Mas ele não vai mais fisicamente. Ele vai através de você. Seja você aquele que vai buscar os discípulos de Emaús. Que Deus abençoe a todos. E parabéns mais uma vez para esse ministério em nome de Jesus. E a todos que fazem esse ministério. Amém. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. A hora está bem avançada, irmãos. Mas eu ainda gostaria de ouvir a nossa irmã Irenilda. O pastor ele não veio, mas ela veio representar, né? Será que ela vai pregar no lugar dele hoje? Não, ela vai cantar um hino e um dos obreiros retirar a oferta, amém?
Saúde, amada igreja de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Eu sou nova, mas conheço 32 anos atrás o meu filho Rafael. Ele veio com 2 anos e, para quem muito não conhece, é o bebê chorão da igreja, a Voz de Cristo. Sempre todos falavam, mas quem tem raiz volta para o lugar, né? Eu louvo a Deus pelo ministério, o Senhor conhece o meu coração. Pastor Elias, eu nunca consegui ter raiva dele. As meninas, não, está mentindo, não. Ele me chamava atenção e depois fazia assim. Eu falei, não tem como ter raiva do Senhor, não. Eu sei que era para o bem nosso. E eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Jacira. Estava falando ali para a Marileide, do pastor Henrique, de todos, assim. Eu me sinto amada por vocês. E meu esposo não deu para vir, mas eu queria agradecer a Deus por a vida do pastor Elias. Seja firme, constante, que é o Senhor que cuida. A noiva é dele. Só descansa. E eu quero cantar o hino que toda vez que o pastor Elias me chamava, pediu para eu cantar. Acho que os irmãos não conhecem muito, só os mais velhos. Venha as águas. Se puder colocar aí. Eu já vinha com outro louvor e ele. Então vamos a Venha as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, pode me ajudar. Eu estou muito emocionada porque eu fiz parte de 30 anos. Passei 10 anos, fui embora, mas eu louvo a Deus. Aprendi muito. Quando eu estava nos momentos difíceis, eu e o Eli saía de São Sebastião para vir para cá, para ele puxar a nossa orelha e nós obedecia. Deus sabe disso. O que nós somos hoje, eu devo muito ao pastor Elias e às orelhinhas que ele puxava. Quem ama, corrige. E ele corrigia. Quero que ponha ali. Venha as águas. No deserto desta vida, em completa sequidão, triste está a tua vida e também teu coração. Mas contempla lá na frente da montanha existe paz, onde manam águas vivas em profundos mananciais. Venha as águas, venha as águas. Se você está com sede, vem beber. Venha as águas, venha as águas, águas vivas que Jesus tem para você. Se você está sofrendo, tem um tanque em Siloé, onde essa obra, e ela nunca vai fechar, porque é do Senhor. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Um abraço. Glória a Deus. O Senhor abençoe a irmã Erenilda. Desde já eu agradeço a oportunidade, agradeço a cada um dos irmãos que se dispuseram a estar aqui, nossos irmãos da Assembleia de Deus, que vieram tão longe, que o Senhor possa abençoar. E nesta hora eu convido o pastor Henrique para estar orando pelas ofertas e pelo pastor que vai estar pregando, entregando a mensagem nesta noite. Amém? Vamos ficar de pé, em adoração ao Senhor, em reverência à sua palavra. Já receberemos também o pregador. Então vamos estar orando. Altíssimo e soberano Deus, mais uma vez te oramos, Senhor, e reconhecemos que Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa rocha, nada somos sem Ti, Senhor, e é por isso que te adoramos, bendizemos ao Teu nome e proclamamos: nós somos Teu povo e ovelha do Teu pastoreio. Neste instante, Senhor Deus, nós queremos agora render-te louvores por cada um dos Teus filhos que ofertaram para a Tua casa de oração,
Queremos te adorar e bendizer, Senhor Deus, e pedir-te, Pai, abre as portas dos céus de maneira tal que sejam transbordantes seus celeiros, manifesta, Senhor, a tua graça e derrama a tua bênção sobre eles. Aqueles que não puderam ofertar, Senhor, também abre as portas dos céus, quebra, Senhor Deus, as correntes, as barreiras da dificuldade financeira e abre, Senhor Deus, as bênçãos sobre teus filhos, para que na próxima oportunidade possam ofertar em abundância para a tua casa de oração. Manifesta, Senhor, a tua graça sobre teus filhos, porque somos povo teu e ovelha do teu pastoreio. E nesta hora, Senhor, nós pedimos, nós temos sentido tua presença neste lugar, e temos louvado, temos bendito o teu nome, temos proclamado a tua palavra. E agora pedimos, Senhor Deus, fala conosco, fala aos nossos ouvidos, aos nossos corações, capacita-nos, Senhor, para que possamos compreender qual é a tua boa e agradável vontade para nossas vidas. Por isso pedimos, fala, Senhor, porque o teu povo ouve, em nome de Jesus. De pé, recebamos pastor Elias. Pai do Senhor, amados, vocês estão bem? Nós estamos felizes porque estamos louvando ao Senhor, porque estamos bendizendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma festa, mais um momento para nos alegrarmos na presença do Senhor. O nosso irmão, pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Irmãos, 39 anos não é pouco tempo. Tem muitos que não viveram isso ainda, não sabem o que é 39 anos. É muito tempo. Desses 39 anos que o Senhor tem nos mantido, quando o Senhor despertou no meu pai o desejo de abrir uma congregação, eu tenho sido um eterno diácono dessa obra. Eu lembro que quando começou, 39 anos atrás, nós fazíamos em casa, a gente organizava, e aí eu era quem levava os irmãos em casa, quem trazia. Depois nós fizemos para trás, na garagem do carro, era a garagem do carro, e quando ia começar o culto, eu ia lá, tirava o carro, arrumava os bancos, para os irmãos tudinho cultuar ao Senhor. Nós cultuávamos ao Senhor, quando acabava, eu levava os irmãos em casa, voltava, juntava os bancos tudinho no cantinho, para botar o carro de novo no lugar. E assim o Senhor vem trabalhando. 6 anos depois, eu fui consagrado a diácono desse ministério. E tenho sido até hoje, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós estamos aqui para servir. Se eu não servir para servir ao meu Senhor, para que eu vou servir? Né? Mas nós... Mateus 24, 44 está pois apercebidos. Ou seja, vigiai. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora que o Senhor vem. Mateus 24, o Senhor vem falando do sermão ali no monte, e vem falando sobre várias coisas, né? Ele vem falando do princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, vem falando do servo bom e o servo mau, e várias coisas, esse ensinamento o Senhor vem ensinando ali ao seu povo, aqueles que o escutavam e que viam a sua palavra. Mas eu, lendo esse capítulo, eu me atentei para uma parte. Eu me atentei para a parábola da figueira. A parábola da figueira. Fala assim, exortação à vigilância. Mas na Bíblia existem muitas analogias com árvores. Representam muitas coisas. As árvores representam muitas coisas na Bíblia. Jesus diz assim, eu sou a videira. Eu sou a videira. Diz assim, vocês são os ramos. Todo ramo que não dá fruto, o Pai corta. Paulo comparou Jesus como a oliveira. Ele disse que nós éramos jambuzeiros bravos e fomos enxertados na oliveira verdadeira. Na oliveira verdadeira. E muitos estudiosos da Bíblia comparam a figueira como sendo Israel. Como sendo Israel. Então, vamos ler a parábola da figueira.
Mateus 24, 32 até o 42. Diz assim a palavra do Senhor: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vires todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora que o Senhor virá. Vigiemos, pois não sabemos que dia o Senhor vai vir. Amados, e nós estudando essa parábola aqui, Jesus estava falando para o povo que estava com eles, os judeus, aquele povo que estava escutando, e o Senhor estava lá ensinando sobre ele. Falou a parábola da figueira, disse que ninguém sabia, que nós tínhamos que estar percebidos. Citou do caso de Noé, que estavam todos desapercebidos, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos, só ficou Noé e sua família. E ele fala até que no versículo 40, ele diz: 2 estarão no campo, será tomado um e tirado outro. Inclusive tem, baseado nisso aí, tem alguns crentes que dizem que vai ser 50%. Vai ser 50%. Tem até um hino, esses dias está citando um hino antigo que diz 50%. Porque tem a palavra também das 10 virgens, 5 entram com o noivo e 50 não. Mas essa contagem não é bem assim. Isso foi um exemplo que Jesus deu. Mas não é bem assim. Senão, ele não diria que o amor de quase todos esfriaria. Ele não diria que a porta é estreita e são poucos que encontram. Então, irmãos, não é bem 50%. Eu vi um irmão falando uma vez que Deus não ia perder para Satanás, não, porque Deus ia levar a maioria para o céu. Só ia para o inferno que fosse muito ruim, quando tivesse muita dificuldade para Deus, é que ia para o inferno. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que para ir para o céu é preciso se esforçar. É preciso dar frutos. Ele diz assim: toda árvore que não der fruto, o Pai corta. É preciso dar frutos. E o Senhor não perde para o Satanás por ir mais gente para o inferno do que para o céu, não. Porque Ele vai mandar Satanás e Ele manda todos que Ele quer. Então quem perde é quem vai para o inferno, não é quem vai para o céu. Então, irmãos, temos que vigiar, estar apercebidos. Domingo, o irmão Leonardo, Diácono Leonardo, estava pregando a palavra do Senhor e falou assim: olha, Lucas era gentil, quem estava aqui escutou. E aí eu parei para pensar, se Lucas era gentil, então deixa eu ver o que ele pensa a respeito disso, a respeito dessa parábola, né? Porque às vezes a pessoa tem um certo entendimento, um pensamento um pouco diferente. E aí eu fui ver em Lucas capítulo 21, versículo 29 a 36. Lucas 21, parábola da figueira, exortação à vigilância. 29. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Mateus não falou isso. Mateus falou assim: olhai para a figueira, todas as árvores. Ou seja, se as árvores representam um povo ou alguém,
você pode ser representado por uma árvore. E a todas as árvores. Aí ele continua falando. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vis acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais, que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quando Jesus vem falando da grande tribulação, vem falando sobre as muitas coisas que vão acontecer, né? E Lucas diz assim, olha, estai apercebidos, para que possais escapar. Tem uma saída. Tem uma saída para nós. Temos que estar apercebidos, temos que estar vigiando, para que possamos escapar, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vai acontecer muitas coisas. A Bíblia diz que serão dias tão difíceis que, se não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Muito difícil. Dias de dor, dias de lamento. Mas Lucas conseguiu entender que tem uma chance. Que tem uma chance. Na realidade, os gentios conseguiram a salvação por endurecimento de Israel. Paulo fala, depois nós vamos chegar nesse assunto lá em Romanos 11, que pelo endurecimento deles, nós conseguimos. E nós fomos alcançados. Diz assim, vim para os meus não me receberam, mas todos aqueles que me receberem, dali é o direito de ser chamados filhos de Deus. Nós somos alcançados. O plano de Deus é salvar a todos. O Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. E assim, quando o Senhor chegou, Jesus Cristo veio, ensinou, subiu para o céu. Pedro foi o primeiro que o Senhor deu essa visão dos gentios. Pedro teve um arrebatamento de sentidos, uma visão, e ele via um lençol que descia com toda a espécie de répteis e quadrúpedes, tudo aquilo que o judeu não podia comer, ele viu descer. E ali a voz dizia, Pedro, mata e come. E Pedro, não, Senhor, eu? Jamais vou comer coisa imunda. E o Senhor disse para ele assim, não digas tu que é imundo aquilo que eu purifiquei. Nós éramos imundos. Nós éramos indignos, éramos jogados fora, não tínhamos o direito, mas o Senhor purificou. E aí foi quando Cornélio foi lá, chamou ele, eles foram, e o povo aceitou de bom grado a palavra do Senhor, e foram batizados com o Espírito Santo. Aquele povo que para os judeus era um povo perdido, mas os planos do Senhor não são os nossos. Nós temos a salvação por Jesus Cristo. Só precisamos vigiar. Só precisamos estar na presença do Senhor. E ele disse assim, não tornes, não tomes por comum e impuro aquilo que Deus purificou. Deus nos purificou para si. Com o seu sangue nós fomos lavados, purificados. Nós fomos comprados. Pedro teve suas dificuldades com os gentios, por causa até por uma raiz que tinha ali. Mas Deus já tinha providenciado alguém
que fosse este representante. Deus já tinha chamado alguém para fazer esse trabalho. Põe, irmão, para mim, Atos capítulo 9, versículo 11. Saulo de Tarso, aquele perseguidor do povo de Deus, aquele que era fariseu, teve um encontro com Cristo. Teve um encontro com Cristo. E disse-lhe, Senhor, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas para um homem de Tarso, chamando Saulo, pois eis que ele está orando. Põe 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Continua. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quanto mais ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O Senhor escolheu Paulo, chegou para ele, se apresentou, face a face, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E Paulo conheceu a Cristo Jesus. Ele disse que foi um apóstolo, como se fosse como que um abortivo, mas ele recebeu de Jesus Cristo. Ele recebeu uma mensagem que outros não receberam. Ele recebeu uma mensagem que direcionando a nós, gentios, a nós que não éramos considerados povo de Deus. Paulo teve esse privilégio de ser o apóstolo dos gentios. Põe, irmão, Atos 9, Atos 13, 44 até 48. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que vos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim que sejais para a salvação até os confins da terra. E os gentios ouvindo isso alegraram-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Glória a Deus. Paulo teve um encontro com Cristo e ele recebeu de Cristo o ministério dos gentios para nós, porque para muitos nós éramos perdidos, nós não tínhamos chance não, mas Cristo veio para nós. E por isso Pedro mesmo, o mesmo Pedro que chegou um dia e teve a visão e depois teve uma certa dificuldade, até entre ele e Paulo teve uma certa dificuldade, ele falou a respeito de Paulo. Ele falou a respeito daquilo que o Senhor entregou para Paulo. No segundo Pedro, versículo 3, ele fala que Paulo tinha umas palavras que muitos achavam difíceis. Muitos achavam complicadas de entender. Mas o Senhor lhe entregou essas palavras. Põe, irmão. 2 Pedro 3, 9 a 16. Deixa eu ler na minha versão. Segundo Pedro 3, 9 a 16. Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Não queremos que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e todas as que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas,
deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ele vem dizendo que todas essas coisas que vão acontecer, visto que nelas existe, serão a tudo que na terra, as obras dessas serão atingidas, todas as coisas vão ser assim desfeitas. Nós devemos ser como tais aqueles que vivem em procedimento santo e de piedade, diferenciados, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Ele diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra. Aí ele continua, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, e sem mácula e irrepreensíveis. Nós temos que ser achados sem mácula e irrepreensível, em paz. E tende por salvação a longanimidade do Senhor, como, ele vem dizendo aqui, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos descreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas nome de domingo, epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ele vem dizendo aqui, irmãos, nós estamos esperando essas coisas, temos que nos empenhar em sermos achados em paz e irrepreensíveis. Nós temos que ser achados separados. Por quê? Porque tem uma salvação, tem algo para nós diferente. E ele vem contando que Paulo vem contando nas epístolas dele. Ó, irmão apóstolo Paulo, como igualmente nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Jesus Cristo deu para Paulo a sabedoria que nós cremos hoje. Eu creio que você é arrebatado. Se você não crê, eu não tenho nada com isso, mas eu creio que você é arrebatado. Cristo vai vir e me levar. Nós temos tribulações, muitas aflições neste mundo, mas a grande tribulação, a ira de Deus, não foi feita para mim. Eu creio assim. Eu creio assim. Então, segundo a sabedoria que foi dada, Paulo ensina como nos portar diante de Deus. É aquilo que ele fala em Romanos 11. Romanos 11, ele vem dizendo como nós devemos nos portar diante do Senhor. Ele disse, não te soberbece não, mas teme ao Senhor. Mas teme ao Senhor. Romanos 11 até 22. Pergunto, pois, porventura pecaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Isso é que eu falei sobre Israel. Pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, se sois gentios, visto que sois, pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a superação os dos meu povo a salvar alguns deles. Ele estava falando dos judeus, do povo de Deus. Porque se de fato, o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será seu restabelecimento, se não há vida dentre os mortos? E se fossem santas as primícias, a massa igualmente será na sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornasse participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porque se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti.
Você foi enxertado na oliveira verdadeira. Mas não é você que sustenta a raiz é que te sustenta. Não posso me gloriar. Aqui eles estavam falando que alguns gentios também estavam se achando melhor do que os judeus. E dizem assim, ó, se eles foram cortados para você ser enxertado, não te glorie não. Não te glorie não. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertados. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firmes. Não te soberbeças, mas teme. Você está firme pela fé no Senhor. Teme ao Senhor. Nós estamos vendo um evangelho hoje de pessoas que não temem ao Senhor. Pessoas que querem viver de qualquer maneira. Não tem compromisso com o Senhor mais. Não, eu fui enxertado na oliveira verdadeira. Eu sou salvo. Eu sou salvo. O Senhor Jesus disse que todo ramo que não der fruto, Ele corta. Não se soberbeça. Tema ao Senhor teu Deus. Esforça-te. Busque ao Senhor. Clame ao Senhor. Que Ele vem buscar um povo seu, zeloso, um povo de boas obras. A porta é estreita. São poucos que encontram. Não é só simplesmente chegar e passar apertadão. Tem que encontrar primeiro. Não é de qualquer maneira que nós vamos para o céu. É só dizer eu sou crente. Não é não. Tema ao Senhor. Sirva ao Senhor com seu coração. Com o desejo de o adorar em perfeita santidade. Em fazer, satisfazer a vontade do Senhor. Será que nós estamos fazendo realmente a vontade do Senhor? Será que os planos do Senhor têm sido primeiros em minha vida? Será? Tem crente hoje que não vem para a igreja porque não tem tempo. Ah, pastor, não tem tempo não. Tem tempo para ir para a festa, tem tempo para trabalhar, tem tempo para tudo. O que é prioridade na sua vida? O que é o primeiro na sua vida? O que significa primeiro lugar o reino de Deus? Tem muito crente hoje, desigrejados, que não tem mais igreja, não quer mais servir. Não, eu sirvo a Deus em minha casa. Será que é isso que o Senhor quer de nós? Ou Ele quer compromisso? Ou Ele quer santidade? Ou Ele quer fidelidade? Ou Ele quer temor? Temos que temer ao nosso Senhor. Paulo fala da apostasia dos últimos tempos. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos algumas apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores de ensino de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. O homem cauteriza a sua própria consciência, ele só acha certo aquilo que é bom para ele. O seu ego está sendo alimentado, então é isso mesmo. Se o meu ego não está sendo alimentado, não. Apóstata. Tem muitos que se descrentes, são apóstatas da fé. Não, como mostraram o templo para Jesus, eles olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso se cumpriu. E o povo judeu foi destruído. Fazer de todos os cantos, de todas as nações, ia trazer o seu povo de volta. Ia trazer o seu povo de volta, ia restaurar o seu povo. E essa palavra, irmãos, essa palavra já se cumpriu. Em 1948, Israel foi instituído de novo como Estado. Os irmãos que sabem que foi instituído de novo como Estado. E aí, quando Israel foi instituído, a ONU instituiu Israel, que juntou aquele povo que vieram de todos os países, aquele povo fugido, aquele povo que não tinha nada, aquele povo que estava perdido, que estava amedrontado e assustado. Um pouco tempo depois, aquele povo estava se estabelecendo. Juntaram-se os países em volta para atacar Israel. E aí ele disse assim, ó, a parábola da figueira: quando os seus ramos estão tenros, suas folhas estão bonitas, está se levantando, está se preparando, é porque está próximo ao verão. Nós tivemos alguns países que se levantaram em 1967, a Guerra dos 6 Dias. Israel, irmãos, estava acabado.
Israel estava sem nada, se voltou o seu povo. Voltou o seu povo perdido. Diz que foi o Egito, a Síria, Jordânia, Iraque, foi os que e receberam ajuda ainda do Kuwait, da Líbia, da Arábia Saudita, da Argélia e do Sudão. Todo aquele povo ali se juntaram contra Israel. Mas quando a palavra de Deus se cumpre, ela se cumpre. E quando aquele povo, todo mundo se levantou contra Israel, a história diz que em 6 dias Israel derrotou todos eles. Em 6 dias Israel derrotou todos eles. A palavra do Senhor está se cumprindo. A figueira está se levantando. E eu estava olhando, diz que os inimigos de Israel que morreram nessa batalha foram 18 mil. 18 mil pessoas. Israel morreu 766. Olha como você tem um Deus forte. A nação que depende de Deus se levantou. Se levantando. Nós temos no YouTube, tem um canal chamado Israel com a Aline. Eu estava vendo esses dias, ela estava contando da história do Mar Morto, que está também, profecia de Ezequiel, que está se cumprindo, que está tendo vida lá. Mar Morto não tinha vida, mas está tendo vida. A Bíblia fala, profetiza disso aí. E esses dias eu estava vendo sobre ela, sobre uma tamareira. Tamareira, a cidade, Israel era rica em tâmaras. Essa tamareira diz que a Jericó, quando Josué foi destruir, ela tem um vale de tamareiras. Quando fala na Bíblia, terra que mana leite e mel, os historiadores dizem que o mel não era mel de abelha, era mel de tâmaras. Era mel de tâmaras. E leite era leite de cabra, que eles cultivavam, era o que eles criavam na época. Então o povo viu que era mesmo. Só que quando Israel foi destruído tudo. As tamareiras destruíram as tamareiras. E eu estava vendo Israel com a Aline, disse que acharam escavações arqueológicas. E acharam sementes de tâmara de 2000 anos atrás. 2000 anos. E conseguiram fazer uma semente brotar. E está lá em Israel, para todo mundo ver. Semente da tamareira. Botaram o nome da planta de Matusalém. O Senhor está restaurando Israel. Isso é um sinal para nós, irmão. E não, é um sinal para nós. Quando nós estamos vendo as coisas acontecerem, nós estamos percebendo que Jesus está voltando. Aleluia. E aí Jesus fala assim, olha, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Espera aí, esta geração. Os judeus estavam lá no Monte das Oliveiras. O povo estava lá. Será que aquela geração? Eles não viram Israel se acabar e erguer. Eles não viram a figueira florescer de novo. Quem é que está vendo isso? Quem é que está vendo? Somos nós. Somos nós que estamos vendo a figueira florescer. Somos nós que temos que estar apercebidos. Temos que estar vigiando. Aí Paulo diz assim, olha, vigiai, mas vós não estáis em trevas, para que este dia vos pegue desapercebidos. Nós não estamos em trevas não. Os sinais estão aqui, ó, para nós esperarmos a volta do Senhor. Jesus está voltando, a figueira está florescendo. Eu estava olhando sobre geração. Eu estava me dizendo que geração é 25 anos. Uma geração. Ou seja, meu filho nasceu, com 25 anos ele já está fazendo aquilo que eu faria, ele já pode tomar conta das coisas, é a geração dele. Só que a minha geração só acaba quando eu morrer. Aquela geração que morreu no deserto foi 40 anos. Só que aqueles que estavam com Moisés já tinha pessoas de 60, já tinha pessoas de 40. Então eles viveram mais 40 anos. A geração que estava viva no momento. A geração que viu. No caso de Moisés, aqueles maiores de 20 anos. Porque eles blasfemaram com o Senhor e duvidaram. E disseram, nossos filhos vão morrer no deserto. E Deus assim, vai dizer, teus filhos vão herdar a Terra Santa, mas vocês não vão não.
Porque vocês duvidaram. Porque vocês duvidaram. Então a geração, ela se acaba, a minha geração se acaba quando eu for embora. 1948 foi quando Israel foi instituído como Estado de novo. Começou ali uma geração. Então quem nasceu desde 48 para trás, uma geração está indo embora. Nós temos aqui, ó, irmã Jacira, irmã Isaura, irmã Raquel, irmã Deja, e muitos estão aí. Não foram embora todos ainda não. E Jesus disse, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, irmãos, eu creio que Jesus está voltando. Os discípulos também perguntaram para ele, Senhor, quando será o dia e os sinais da tua volta? Ele diz, não cabe a vós saber dias e horas que o Pai o reservou para si. Então eu não posso dizer que o Senhor vai voltar agora antes de mamãe, não posso dizer isso. Mas a gente começa a ver a palavra do Senhor, a gente começa a estudar e a gente vê uma luz. Senhor, tu está voltando. Senhor, eu quero estar preparado, eu quero estar apercebido, eu quero estar vigiando. Não durmamos, Paulo diz assim, não durmamos, pois, mas estejamos apercebidos. Não é tempo para dormir mais não, irmão. Não é tempo para ficar vacilando mais não. Não é tempo para ficar com preguiça de louvar ao Senhor, de preguiça de adorar o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Enquanto uns estão se esforçando para louvar, para adorar a Deus, os outros estão assim, bem, será que Jesus vai voltar? Tem crente que só vai para a igreja se for carregado? Estejamos, pois, apercebidos, pois não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar. Então o Senhor está voltando. Nós precisamos estar esperando. Precisamos estar apercebidos. Não podemos estar dormindo. Não podemos. Está se cumprindo, irmãos. Está se cumprindo a palavra do Senhor. De uma hora para outra, o Senhor vai voltar. E aí Paulo nos alerta para estarmos vigiando. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Deixa eu correr aqui, porque... Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia vos pegue desapercebidos. Capítulo 5, versículo de 1 a 10, ele diz assim, ó. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que se vos escreva. Pois a vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite. Quando andarem dizendo tem paz, segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como as que vêm as dores de parto. Aqui está a dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Isso aí é o princípio das dores. E de nenhum modo escaparão. Aí fala assim, olha. Mas vós, irmãos, continua, irmão. Porque Deus não nos destinou para a ira. Ei, a ira de Deus, você não foi destinado para ela, não. São para aqueles que vivem na iniquidade. Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, foi para isso que Deus nos destinou. Que morreu por nós para que quer vivamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Deus não nos destinou para a ira. Jesus, quando estava falando do sermão, né, fazia, é tão grande tribulação, aquele que estiver lá em cima, lá não desça. Quem estiver em casa, não saia, porque a tribulação é grande. Mas Deus não nos destinou para a ira. Por isso que Lucas falou assim, olha, para que possais escapar de tão grande tribulação. E em Tessalonicenses, para terminar, 4 versículo 15 até 17, ele fala como nós seremos. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, diz assim, ó. Ora, ainda vos declaramos por palavra que o Senhor, por palavra do Senhor, isso, nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum
precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor, mesmo dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós seremos arrebatados, tirados dessa terra para encontrarmos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é a promessa para a igreja, isso é que nós esperamos do Senhor. Estejamos, pois, apercebidos, estejamos esperando essa hora, esse momento. Nós não estamos em trevas, para que este dia nos pegue desapercebidos. Amém? Eu quero agradecer a Deus, agradecer nossos irmãos que nos visitaram. Que o Senhor os abençoe, as portas estão sempre abertas, que o Senhor possa abençoar a cada um, e que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração, que o Espírito Santo de Deus venha realmente nos trazer mais entendimento da palavra do Senhor, para que possamos estar preparados, para que possamos estar esperando a volta do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Pastor Flávio, vem cá fazer essa oração final. Pastor Henrique vai ministrar as bênçãos apostólicas. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado aos que vieram nos visitar. Amém? Glória a Deus. Ah, estão dizendo que tem um lanchezinho aqui, ó. Um lanchezinho aqui para os irmãos, tá? Participarem. Aí nosso pastor Flávio já vai orar também pelo lanche e entregar na mão do Senhor. Amém? Amém. 0800 no salgado, amém? Vamos ficar em pé. Vamos agradecer ao Senhor. Queria especial, claro, agradecer a congregação do Riacho Fundo que vieram ajudar essa obra. Sinto-me honrado, que Deus abençoe ricamente a cada um dos irmãos, amém? Deus abençoe você que veio essa noite, que Deus derrame da graça e da misericórdia sobre a sua vida. E o tema de hoje é, irmão, vigiai, porque Deus vai apresentar uma igreja sem mancha e sem mal. Vigiai. Deus está avisando da sua igreja, vigia a igreja, amém? Querido Deus e eterno Pai, louvado e agradecido seja o seu nome, Senhor. E obrigado, meu Deus, por essa noite, Senhor, que estamos aqui na tua casa, Senhor, que aprendemos aqui, ó Pai, nos louvores que teus servos, na tua palavra santa, Senhor Jesus, nas sagradas escrituras, na comunhão, ó Pai, uns com os outros, Senhor, e no aprendizado e na revelação do Espírito Santo, o qual, Pai, tua palavra nos revelou essa noite para que nós possamos viver nela. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos, leva cada um de paz para os seus lares, abençoa os irmãos que vieram do Paranoá, Senhor Jesus, que vieram, ó Pai, do Recandazeno, do Riacho Fundo e de qualquer lugar que aqui, ó Pai, estamos aqui, ó Deus, juntos, celebrando o teu nome, glorificando o teu nome santo, Senhor. Leva de volta para os seus lares, cada um, ó Pai, guarda cada veículo debaixo das suas asas, Senhor, cada ministério, ó Deus, prospere e faça crescer, Senhor, para a tua glória e para a tua honra, Senhor. Assim te pedimos e por fé te agradecemos, no nome de Jesus. Também apresentamos, Senhor, este alimento, Senhor, que teus servos te prepararam carinhosamente para o Senhor Jesus, podemos, ó Deus, dele provar, Senhor. Abençoa esse alimento, santifica ele, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus,